Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. Nos últimos anos, a inteligência artificial, IA, tem transformado inúmeras indústrias e áreas de criação artística, incluindo o desenvolvimento de jogos. Especificamente no design de personagens e na construção de narrativas, a IA está se tornando uma ferramenta poderosa para aumentar a complexidade, a criatividade e a imersão dos jogos. No cenário de desenvolvimento de jogos orientais, especialmente no Japão, China e Coreia do Sul, essas tecnologias estão sendo adotadas para criar experiências ainda mais ricas e envolventes para os jogadores, gerando impactos profundos no desenvolvimento de personagens e na narrativa dos jogos. O papel da IA no design de personagens. O design de personagens é uma parte vital da criação de jogos, uma vez que os personagens se tornam os avatares que os jogadores controlam, interagem e, frequentemente, formam conexões emocionais. Com a introdução da IA, desenvolvedores podem agora criar personagens mais detalhados, dinâmicos e capazes de interagir de forma mais fluida com o ambiente e outros personagens. Procedural Generation e modelos de personagens. Um dos principais usos da IA no design de personagens está na geração procedural, que permite a criação de múltiplos modelos de personagens a partir de um conjunto de regras e parâmetros predefinidos. Essa técnica permite que desenvolvedores gerem milhares de personagens únicos, reduzindo o tempo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aumentando a diversidade no jogo. Um exemplo desse uso pode ser encontrado na desenvolvedora japonesa From Software, famosa por franquias como Dark Souls e Bloodborne. Esses jogos utilizam sistemas de geração procedural em seus NPCs, personagens não jogáveis, que ajudam a criar mundos vastos e repletos de criaturas com comportamentos únicos e complexos. Em Elden Ring, por exemplo, a IA foi fundamental para a geração de inimigos e criaturas de maneiras imprevisíveis, proporcionando uma experiência nova para cada jogador. Personalização e adaptação de personagens. Outro avanço significativo trazido pela IA no design de personagens é a personalização. A IA pode ser usada para criar personagens que se adaptam às escolhas e comportamentos dos jogadores. Desenvolvedoras orientais, como a Square Enix, conhecida pela série Final Fantasy, e Asterisco Bandai Namco, responsável por títulos como Tales of Arise e Tekken, já estão explorando essas inovações. Nos jogos mais recentes, a personalização de personagens vai além de simples aparências. A IA é usada para ajustar as personalidades e comportamentos dos personagens com base nas decisões do jogador, criando narrativas mais profundas e interativas. Por exemplo, personagens em Final Fantasy XV podem ter mudanças em suas interações com o protagonista dependendo de como o jogador interage com eles, o que adiciona uma camada extra de profundidade e imersão à narrativa. A revolução da IA na criação de narrativas. Além do design de personagens, a IA também está revolucionando a forma como narrativas são criadas e contadas nos jogos. As narrativas dinâmicas, que se adaptam às escolhas do jogador, estão se tornando mais frequentes e sofisticadas com o uso de IA, permitindo experiências personalizadas que se desenrolam de maneira diferente para cada jogador. Narrativas procedurais. A narrativa procedural é uma técnica que utiliza a IA para criar histórias e missões em tempo real, respondendo às ações do jogador.
Isso significa que, em vez de seguir uma linha narrativa fixa, a história pode se desdobrar de maneira diferente a cada jogada, dependendo das escolhas e interações do jogador. O impacto da IA no design de personagens e na construção de narrativas de jogos é inegável, e as desenvolvedoras orientais estão na vanguarda dessa revolução. A fusão de técnicas tradicionais de design com a tecnologia de IA tem permitido a criação de personagens mais complexos e narrativas mais dinâmicas, oferecendo experiências de jogo cada vez mais personalizadas e imersivas. À medida que a tecnologia de IA continua a evoluir, espera-se que essas desenvolvedoras orientais continuem a explorar suas capacidades para criar jogos que desafiam as expectativas dos jogadores, estabelecendo novos padrões para a indústria global de jogos. Desde personagens complexos e adaptáveis até narrativas que respondem às escolhas do jogador, o futuro dos jogos será cada vez mais moldado pela IA, proporcionando experiências interativas que combinam inovação tecnológica com a rica tradição criativa do design de jogos oriental. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal para entender mais sobre os jogos atuais.